Father, Pai Celestial, we ask and pray for a blessing this evening. te pedimos e oramos por uma bênção nessa tarde. We want to honor and glorify your name. Nós queremos honrar e glorificar o seu nome. We want to take hold upon you, Lord. E que nós possamos ter uma santidade sobre o Senhor, Pai. As we discuss the subject of the shaking Para discutirmos o assunto da sacudidura, and what it means to us, e o que isso quer dizer para nós, we ask for a blessing in Jesus' name. pedimos uma bênção no nome de Jesus. Amen. Amém. So can we have a quick review of what we studied this morning? A gente pode ter um breve resumo do que a gente estudou essa manhã. Well, we studied early writings 270.2 A gente estudou o Primeiros Escritos, página 270.2. If and you go to early writings, Se for para Primeiros Escritos, page 269, paragraph 1, página 269, parágrafo 1, the section the shaking. essa seção, a sacudidura, That's what we're studying. é o que nós estamos estudando. Sorry, okay, can I write this out? yeah, please. It says we're in 270.2. Então você disse que a gente está na página 270.2. And I think we were considering if the words shaking is not always used in the same sense in the spirit of prophecy. Mas acho que nós estamos considerando essa palavra sacudidura que nem sempre é usada no mesmo sentido no espírito de profecia. Anyone else? We discussed a little bit on the true witness, who is giving the straight testimony. Okay, we looked at the true witness who gives the straight testimony. A gente olhou para o testemunho verdadeiro que dá o testemunho reto, o direto. And the straight testimony is what? E esse testemunho direto é o quê? So we know it's Revelation 3 verse 14 and onwards. Então, a mensagem para nós é, a gente sabe que isso é Apocalipse 3, verso 14 em diante. I guess what I'm asking is what it talks when it talks about the straight. Então, acho que a pergunta que você pergunta é o que é, quer dizer esse direto ou reto, Remember the ou word, estreito. the word straight comes 2 times in this paragraph. It says straight testimony, straight truth. Lembre-se que a palavra direto, essa palavra estreito, vem 2 vezes nesse parágrafo, que é o testemunho direto e a verdade direta. Can no one remember, or we just shy? Because if we just shy, then I'll ask somebody. Alguém se lembra ou a gente só está tímido? Porque se a gente estiver tímido, eu posso perguntar.
testemunho direto. Testemunho direto é um testemunho que envolve só uma pessoa. É direto, a pessoa vê o testemunho. E é na hora. The straight testimony is the testimony that involves only one person. True witness. Testemunha verdadeira. So I didn't catch what you said, what you meant. Eu li A Bíblia você diz disse o que você quis dizer. when I testify, é straight. Testify is I see it and I testify. É como uma testemunha ocular que eu vi, agora eu posso testemunhar. It's like I just like you see, you just give the straight testimony. É como uma testemunha ocular. I think we also pointed out the fact that testimony is connected to hearing. Também nós pontuamos o fato de que esse testemunho é conectado com o ouvir. But in the next paragraph, she says that she saw the testimony. Mas no próximo parágrafo ela diz que ela viu o que foi mostrado para ela, o testemunho. So in 270 paragraph 2, Então na página 270, parágrafo 2, it says she saw the shaking, diz que ela viu a sacudidura and she saw that this shaking e ela viu que essa sacudidura was caused by the straight testimony. She was shown this. foi causado pelo testemunho direto, foi mostrado isso. It says straight testimony, Aí diz o testemunho direto, which is given by the true witness. que foi dado pela verdadeira testemunha. And the true witness is who? E quem é a verdadeira testemunha? Sister Gabriel? Jesus. So we have here Jesus is the true witness. Então a gente tem ali que Jesus é essa testemunha verdadeira. And this true testimony, Esse testemunho this verdadeiro, the straight testimony will have its effect upon the heart of the receiver. esse testemunho verdadeiro vai produzir efeito no coração do recebedor, daquele que recebe. So this is what? Message. So the message of the true witness Então a mensagem da testemunha verdadeira is going to come down to this person, vai descer àquela pessoa, and it's going to change or affect his heart. vai mudar ou afetar o seu coração. Once that happens, Uma vez que isso acontece, it says it will lead him. vai conduzir, diz aqui que vai conduzir ele. Who's the him? Quem é ele? Can you pick it up from the paragraph? Você consegue pegar isso do parágrafo aí, irmão Felipe? I don't know, here he say that is him with not with high. You can say Portuguese if it's easier. Aqui tá falando ele com letra minúscula, não sei se isso é. It's low cap, the him. Yeah. So, então, Is the message? Quanto a mensageiro? the message of the message, a mensagem ou mensageiro que você está falando? Okay, so let's Mensageiro. go back to the beginning of the sentence. Vamos voltar ao início da pergunta, ou da sentença, It says this will have its effect upon the heart of the receiver. que diz: isto produzirá efeito no coração do que o receber. So what is a receiver? O que é o recebedor ou o que recebe? Not who, what is the receiver? O que é esse que recebe? Us? Not who, what? Uau. What does it mean, a receiver? O que significa ser um recebedor ou ser um que recebe? Não sei lá o que isso é. And like you will see. Just generally the concept of receiving. O conceito de recebedor. Só. Hearing. There's you and me, Então tem eu e você, and I'm the receiver. e eu sou o recebedor. So what does that mean? O que isso I significa? am the deliverer. You're the giver. Você é o que doa, o que dá. So in this context, Então nesse contexto, it says it will have its effect upon the heart of the receiver. diz que vai ter o seu efeito sobre o coração daquele que o receber. So I'm the receiver,
Então eu sou o recebedor and something's going to change my heart. e alguma coisa vai mudar meu coração. So who are you? Quem é você? What would your name be in Qual- this paragraph? O seu nome seria nesse parágrafo. I am giving the message. But what's your name? It's got a name here. No parágrafo aqui, ele tem o nome da pessoa que está dando a mensagem. Eu vou... É testemunho direto. The straight testimony. If that's what you're giving me, Isso é o que você está dando para ele. so who are you? Quem é você então? True witness. You can see that? Yeah. Testemunha verdadeira, você consegue ver que é testemunha. Ah, ok. So you're the true witness, Você é a testemunha verdadeira Conselho and you're going to give me a straight testimony, e você vai me dar um testemunho direto. and that straight testimony will do what? E esse testemunho verdadeiro vai fazer o quê? Vai produzir o quê? A change of heart. Change my heart, Vai mudar meu coração. because I'm the receiver. E eu sou, então, isso é o que acontece com So você. can everybody see that's what we've got here? Então todo mundo consegue ver que é isso que a gente tem aqui. So do I have to explain that? Não preciso explicar isso. Yeah. Okay. And then it says, and will lead him to exalt the standard. Então diz que levará a ele a empunhar o estandarte. So who's the him? Quem é ele? The receiver. The receiver. O recebedor. So that would be that person, him. Agora vai ser aquela pessoa. And what's he going to do now? E o que ele vai fazer agora? Well, it says it will lead him to exalt the standard and pour out a straight testament, so he is true witness. So Então está dizendo que ele vai levantar, empunhar o estandarte e vai propagar a verdade direta. Então ele é a testemunha verdadeira. to pour forth means what? O que significa derramar ou levar? To give. Significa dar. Do you remember when Jesus speaks to the Samaritan woman Você se lembra quando Jesus fala para a mulher samaritana and they're talking about all this water drinking? e ele fala sobre tudo essa beber água? What does he say about? O que ele diz Water. sobre a água? Anybody remember? Alguém se lembra? If you drink from my well, you never be thirsty again. Se você beber da minha água, você nunca vai ter sede de novo. You did tell me what he said. Would you give this back in Portuguese? If you drink my water, you'll never be thirsty again. Okay. Okay. So there's this other story about water, Existe essa outra história sobre água, besides this one that this woman has, além dessa que essa mulher tem. and this is taken from John chapter 7. Isso é tirado de João, capítulo 7. John chapter 7, verse 37. João, capítulo 7, verso 37. So, verse 37, Então, o verso 37, there's this feast that Jesus is attending. existe essa festa que Jesus está indo. So we'll read this. A gente vai ler então. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. And then 38 is where we want to read. E o verso 38 é o que a gente realmente quer ler. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre, do seu ventre. So what's that symbology teaching us? O que essa simbologia está nos ensinando? Holy Spirit. Holy Spirit. The Holy Spirit, Espírito Santo. Just the imagery. I know it's a symbol of the Holy Spirit. Ok, eu sei que é o símbolo do Espírito Santo, mas qual é a ilustração aqui? Qual é o contexto ilustrativo aqui? So
what does the imagery conjure up in your mind when it says, out of his belly shall flow rivers of living water? Qual é a ilustração que vem à nossa mente quando a gente vê que rios de água viva correrão do seu ventre? Generally, what would a river look like? De forma geral, como um rio se parece? Sorry? That's a lot of water. Have you ever tried stopping a river? Você já tentou parar um rio? Tem muita água. You can't stop it because it just flows around you. Você não consegue parar um rio, porque ele Overwhelm you. te passa pelo lado. So when he talks here about out of his belly shall flow rivers of living water, what's that concept trying to bring us to? Quando diz aqui que rios de água viva vão correr do seu ventre, o que isso nos traz? Onde isso nos leva? Can a river stop itself pouring out? O rio pode por si só parar de correr ou de derramar, de correr? No, on some point. Sorry? No. No, it can't. By nature, all it just does is just keeps on flowing all the time. Por natureza, a única coisa que o rio faz é ficar correndo It's, todo na- o tempo. it's natural to do that. It doesn't have to try. É natural fazer isso, ele não precisa parar, tentar. So often when we think about our Christianity, Muitas vezes, quando pensamos no nosso cristianismo, we think we live in a world that we have to have all these conscious decisions. a gente vive num mundo onde a gente precisa ter essas decisões conscientes. Like, oh, I better do good. Oh, I better do this. No sentido de eu devo fazer isso ou eu devo fazer aquilo. But if you've got this river of water flowing out of your belly, what does that indicate? Se você tem esse rio fluindo no seu ventre, o que está indicando? Não? It's something that's constant É algo que é constante and it flows naturally out of you. e naturalmente sai de você. You have to do something to resist this. Você precisa fazer algo para resistir a isso. You have to build like a dam or a barrier to stop it because naturally it will flow. Você precisa construir uma barreira ou uma represa para pará-lo, porque naturalmente ele vai transbordar. So most of us live Christian lives where we force ourselves to do good. Muitos de nós, a maioria de nós vive uma vida cristã onde a gente se força para fazer o bem, But this is indicating mas aqui está indicando a person who has this experience, uma pessoa que tem essa experiência. what experience would this look like? Que experiência isso pareceria? Como essa experiência pareceria? It's a natural experience. It's a natural experience, that's one thing. É uma experiência natural, isso é uma das coisas. And this goodness would just flow out of you. E essa bondade simplesmente vai transbordar de você. So we could say this is the Holy Spirit. A gente pode dizer que isso é o Espírito Santo. So all of our actions would just flow naturally out of us. We wouldn't have to try to make any effort. Todas as nossas ações vão naturalmente sair ou se expressar de nós. A gente não vai precisar fazer esforço para isso. So we're going back 3 chapters to John chapter 4, Vamos voltar 3 capítulos para João capítulo 4, which is the Samaritan woman. que é a mulher samaritana. And here, river is in the plural, not one river. I don't know if English is It says rivers. yes. Can imagine you say this River one is for yes. example. Imagine maybe. Os rios aqui são no plural, não é singular. So the, Sorry. Can you, someone just help me a little bit how we got there? I'm a little bit lost. I lost. Você podia fazer um pequeno resumo de como a gente chegou ali, talvez perdeu alguma coisa. we didn't make. I haven't made the link between what we're reading, Eu não fiz o link entre o que a gente está lendo, except when it says pour forth exceto pelo que diz no texto Okay. em Primeiros Escritos que diz levará, que no inglês quer dizer derramar. So I'm picking up this phrase, pour forth, Então, thinking about water. pegando essa palavra levará, que no inglês é derramar, a gente pensa em água.
And so in John 7:38, there's this water that's pouring out of this person. Em João 7,38 existe essa água que está se transbordando dessa pessoa. Just one thing, it says belly here, Aqui diz, só mais uma coisa, aqui diz estômago ou ventre, but I don't think it's the stomach. mas eu não acho que é o estômago. I think what he's really talking about is the whole of your bowels, your intestines, the whole package. Eu acho que está falando todo o seu Intestines. todo o seu intestino, o ventre, de fato, como diz em português. Translated like that. Okay, and the reason I'm making that connection is when you go from Revelation 10, it talks about the belly, A razão que eu estou falando isso é porque quando a gente vai em Apocalipse 10, aí ele fala do estômago. and when you go to Ezekiel chapter 2, E quando você vai para Ezequiel capítulo 2, it talks about the bowels. aí ele fala do ventre. And the reason it focuses on the bowels, because what happens in your bowels, in your intestines, A razão porque eu tenho foco aqui no ventre é o que acontece no ventre. you eat Digestion. something. Digestion. You digest in your stomach, O que acontece no ventre acontece digestão, não estou dizendo, mas o que acontece é que você digere no estômago I think you absorb in your intestines. e no intestino você absorve. So it's the food actually turns into you, A comida, na verdade, ela se torna em você, ela entra em você, in your, well, say in your bowels, in your intestines. vamos dizer, no seu ventre. So when it says out of your belly, Então, quando diz sair do seu ventre, what's that? Why give that symbol out? Why would it be out of your belly, not out of your mouth or? por que esse símbolo? Por que sair do ventre e não da sua boca ou qualquer coisa? Because by the time it's got to your intestines, what's happened to it? Porque uma vez que chega ao seu intestino, o que acontece com isso? It's now absorbed. Agora foi absorvido. So the symbology of your belly is saying it's your whole being, it's you that is giving this message. Então essa simbologia do ventre quer dizer que é o seu ser todo. É você que agora está dando essa mensagem. Brother Martin. It also means figuratively the heart. Também significa figurativamente o coração. So remember, I didn't even know that actually. So that's a good connection. You didn't? No, I didn't see that. Eu não sabia disso, isso é uma boa conexão. But we did draw a little diagram to remember. A gente desenhou um pequeno diagrama, se vocês se lembram. If you remember, there's this person Que existe essa pessoa who's eating some food. que está comendo algum tipo de comida It goes from the mouth to the belly or the bowels, que vai da boca para o estômago ou o ventre. and I connected that by talking about the brain and the heart. E eu conectei isso, a gente conectou isso ao conectar o cérebro ao coração. So, Brother Mark is saying when you look at the word belly, Yeah. yeah. Belly. So the word belly here is the same word as heart. Então, a irmã Marta está dizendo, quando você olha para essa palavra ventre ou estômago, ela também quer dizer a mesma coisa que coração. In John 7:38. Now I'm not sure if it's the same in other places as well. Em João 7,38, eu não estou seguro de que isso também é assim em outros lugares. So I'm saying that when he talks about out of your belly flows the rivers of life, Então, living water. eu estou dizendo que quando diz aí que no ventre vai fluir rios de vida, What's that really saying? o que isso de fato está dizendo? All that's natural is going to come out of your heart. All that you absorb, That's going to come out. all that actually I absorb will naturally come out of my heart. So it depends on what I'm absorbing. Tudo que você absorve vai sair de novo do seu coração. So when things come out of your belly, As coisas saem do seu coração, do seu estômago, it's natural, é natural, it's unstoppable. não dá para parar. So and you can't, you have to
I guess you could control it, but you'd have to force yourself to resist. Eu acho que você poderia controlar isso, mas você iria precisar se forçar para resistir. So if you have to force yourself to do good, Se você precisa se forçar para fazer o bem, you're doing something that's not natural. você está fazendo algo que não é natural. Because naturally you want to do bad. O natural é que você quer fazer o mal. But this person, Mas essa pessoa, if you're going to say that living waters are a symbol of the Holy Spirit, se a gente quiser dizer que essas águas vivas são um símbolo do Espírito Santo, is naturally going to do good. essa pessoa naturalmente vai fazer o bem. But remember, this is the heart, Mas lembre-se que isso é o coração, and there's a Bible verse that says, out of the abundance of the heart, que da abundância do coração, Mouth speaking. the mouth speaks. a boca fala. So this is why we teach what goes in. Isso é a razão porque nós ensinamos que o que entra, It doesn't just sort of come back out. ele não diz que vai voltar. It gets absorbed into all your body, and then it comes back out. Isso é absorvido por todo o seu corpo e então ela volta. So I want us to see that this concept about eating the little book or eating God's word Então eu quero que a gente veja que esse conceito de comer o livrinho ou comer a palavra de Deus is not some cunningly devised fable. It's founded deep in these theological verses. não é nada inventado ou criado por sabedoria humana, isso é divino e está na palavra de Deus. I was actually wanting to quote this verse, Okay, and I think this it, verse, the what next is the verse? the next one is also interesting. It's Matthew 12:34 and 35. Eu estava já para citar esse verso e o verso é Mateus 34, is that the one out of the Yeah, heart? 34 is about the heart. Okay, so I'll just do the symbol. Out of the heart, the mouth speaks. Então eu vou fazer o símbolo de que do coração é que a boca fala. É o que sai do coração que a boca fala. And 12:35. I think 12:35 adds another symbol here, which I found interesting. Existe outro símbolo aqui. It says, "O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things." And so on. O verso diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. And could you read 36 and 37 as well? Você pode ler também o 36 e 37? But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não há onde dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. So how is it Como é que é isso? that God will judge us by our words? Que Why would He do that? Deus vai nos julgar pelas nossas palavras. Como é Based que on what faria you just isso? learned. They Baseado nisso que a testify, gente acabou de aprender. they testify of what we have in our hearts. É porque testifica o que a gente tem no coração. And what's supposed to have gone into your heart? O que nós supostamente deveríamos ter no coração? The little book. The little book, O pequeno livro, o livrinho, which is this symbology that's in John 7:38. que é essa simbologia do que tem em João 7:38. So I want to say that when it says out of the belly shall flow rivers of living water, Então, o que eu gostaria de dizer é que quando diz que rios de vida vão fluir do ventre, that this is the message of John, é que essa é a mensagem de João, the message of Elijah, essa é a mensagem Ezekiel, de Ezequiel, and the message of Jeremiah, é a mensagem de Jeremias, and we could go to the message of Moses. e a gente poderia também ir à mensagem de Moisés. All these men eat something, Todos esses homens comem algo, and what they eat e o que eles comem
goes into their heart, vai ao seu coração, and then there's this overwhelming urge which is you have to force yourself to stop. e existe esse There's an unstoppable urge to say something, Essa necessidade invencível. existe essa necessidade invencível de dizer algo. that you have to consciously resist. Você precisa conscientemente resistir. And what this information that you're giving out, this living water, is what you ate. E essa informação, essa água viva que você está dando agora é o que você comeu. And I'm tying this all back Eu estou juntando tudo isso agora de volta to the message of the true witness. à mensagem da testemunha verdadeira. Because when we read 270.2, Que quando a gente leu página 270.2, it gives this imagery of pouring forth. nos dá essa ilustração de levar, que no inglês seria derramar, And if you inundar. poured something forth, it's like having this big jug and you just poured everything out, you just gush out. E esse inundar ou derramar é como se você tivesse aquela grande jarra e você joga tudo para fora. So I'm saying O que eu estou dizendo that this message here of the true witness, é que essa mensagem aqui da testemunha verdadeira, which is Revelation 3 verse 14 and onwards, que é Apocalipse 3, verso 14 em diante, message to Laodicea, a mensagem a Laodiceia, this is what? isso é o quê? This is the message of the little book Essa é a mensagem do livrinho, that we speak about in Revelation 10. da qual é falada em Apocalipse 10. And if you say Revelation 10 is Millerite history, Se a gente diz que Apocalipse 10 é a história millerita, and Millerite history is the history of the first, second, and third angel's message, e a história millerita é a história do primeiro, segundo e terceira mensagem angélica, you know it's the everlasting gospel. você sabe então que isso é o Evangelho Eterno. But we already knew that anyway, because you can go to, I think, 3:18, and it tells you Ah, the cure to your problem. mas a gente sabia disso de qualquer forma, porque a gente poderia ir para I think it's 3:18. Buy of me, gold, tried in fire. pro capítulo 3, verso 18, onde vai te dar esses 3 passos, que é ouro, colírio e vestes. So, can everybody tie all these steps together? Todo mundo consegue conectar esses passos que a gente fez e conectá-los? 270.2, it says pour forth. Na página 270.2, onde diz em português levará, no inglês é transbordar. We went to John Então a gente foi a João, 7:38. na página João capítulo 7, 38. It's talking about a river flowing forth. Ali fala de um rio que está transbordando. That's the connection. Essa é a conexão. But now it says it's coming out of your belly. Mas agora está dizendo que sai do seu ventre. And I'm saying the belly is a symbol of the bowels. E eu estou dizendo que o estômago It means é um it's, símbolo do ventre. it means it's being absorbed. Significa que está sendo absorvido. We pick up the symbol of the belly in Revelation and Ezekiel. They're the two easy places to go to. A gente vai pegar esse símbolo do estômago em Apocalipse e em Ezequiel. And then we read in John 7:38, the word belly can also mean heart. E em João 7,38 a palavra ventre também pode significar coração. And then from heart we went to Matthew 12:34 to 37. E de coração a gente foi para Mateus 12, 34 e 35. 34 to 37. 34 a 37. It says what comes out of what's in your heart comes out of your mouth. Que diz que o que está no seu coração vai sair da sua boca. So it's a message that's coming out. Então a mensagem é que está saindo. So we know that we can prove now from Revelation and Ezekiel, when you eat that little book and it becomes bitter in your belly, it's a symbol of a message that you're giving. You can actually prove that now because we'll just proof text it. Então a gente pode provar agora de Apocalipse 10 que aquilo que entra no seu estômago se torna amargo. Que você vai falar. So Transition message. Aquilo que sai, aquilo
agora a gente consegue provar que é uma mensagem. So we're going to move on now, but what you should really do A gente vai seguir adiante agora, mas o que você realmente deveria fazer outside of class fora da aula, is pick up all of these verses pegar todos esses versos and put them into a sequence or steps that you can replicate. e colocá-los todos em uma sequência que você possa replicar isso. And once you do that, Uma vez que você faz isso, if you do it straight away or very soon after class, it will get fixed into your short-term memory. se você fizer logo depois da aula, isso vai se fixar na sua memória de curto prazo. And then all you need to do is just repeat it once or twice. E tudo que você precisa fazer é repetir isso uma ou duas vezes. And because you actually made your own notes, E porque você mesmo fez suas próprias notas, they'll get fixed into long-term memory and it's there e permanently. ela vai entrar na sua memória de longo prazo e vai ficar lá permanentemente. So that's how I think a class should run. Eu acho que é assim a forma como eu penso que uma classe deveria acontecer, uma aula deveria acontecer. So we've gone through these steps twice now, A gente fez esse passo a passo pela segunda vez agora. and each of us should make those steps our own steps. Agora todos nós deveríamos fazer desses passos os nossos próprios passos. So tomorrow I would say, how do we do those steps? E amanhã então eu vou perguntar como que a gente faz aqueles passos. And each of us would say, yes, we went through this, and you tell me how we made those jumps. Então a gente vai dizer, a gente fez isso, isso e isso, e vocês vão me dizer como vocês fizeram esses saltos, essas conexões. Remember when we went to John, Se lembre-se quando a gente foi para João, Brother Marcus said, how do we even get here? que o irmão Marco perguntou como que a gente sequer entrou, chegou aqui? Because I didn't make the connection clear. Porque eu não havia feito a conexão de forma clara. So each of you need to make sure that the connections are clear. Então cada um de nós deveria estar seguros ou certos de que a conexão é clara. And that's how you make a study your own. E é assim que você faz um estudo por você mesmo. And also that's how you learn, E na verdade isso também isso é como você aprende. like a methodology of studying. É uma metodologia de estudo. And just speaking about techniques, once we had a student who was using mind mapping Ah, techniques to remember these things. Memorize. A gente falando de técnicas, tinha um aluno que a gente teve que ele usava esse mapa mental para memorizar algumas coisas. To me, it sounds it's exactly this actually what you're saying. Do you have any experience with that? No, I didn't know what it is. Para mim, soa bastante como isso que você está dizendo. He knows a little bit of it. Can you explain the technique? Well, the way he memorizes verses is he breaks the sections up into little portions that are easy to memorize. A forma como ele faz isso, ele quebra texto em pequenas partes que ele memoriza. And he writes them down by hand and puts them into little, clouds. Então ele quebra aquilo e faz aquilo com a mão e coloca em pequenas nuvens. And he puts them in a sequence and he learns portion by portion, and apparently it works very well. He was always the first who had the long chapters memorized. Então ele coloca uma por uma em sequência e aparentemente funciona muito bem, porque ele era sempre o primeiro a ter aquilo memorizado. So we're just going to go to John 4, E simplesmente, agora a gente só vai até João 4 and we're just going to reinforce this point. e a gente vai reforçar esse ponto. This is the woman at the well, Essa é a mulher no poço and we'll read the last part of verse 13. e a gente vai ler a última parte do verso 13. Jesus said to her, Jesus disse a ela, and the last part, a última parte é: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. so he says if you drink from the well, you're going to be thirsty again. Então o que ele diz é: se você beber do poço, você vai ficar com sede de novo. And now verse 14, Então agora o verso 14, to make a spiritual application. para fazer uma aplicação espiritual. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, que a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. So what's that imagery now giving? O que agora essa ilustração está dando agora? Philip? Bom, Felipe? Quando a gente é verdadeiramente batizado, When you're truly baptized, é para sempre, né? it is for eternity. E o I don't want you to give me the explanation. Eu não quero que você me dê a explicação. I want you to tell me what the imagery is teaching us. Eu queria só que você nos dissesse o que essa ilustração, a imagem disso tudo nos ensina. What I want us to get into the habit of Eu quero que a gente tenha o hábito, eu quero que a gente tenha o hábito do seguinte. And if you get in the habit in class, you'll get into the habit in your own private studies. E se você conseguir ter o hábito na aula, você também vai ter o hábito nos seus próprios estudos. Is if we read, say when we're reading this passage here, Da mesma forma como a gente está lendo aquela passagem ali, I'm not saying you have to do a sketch, eu não estou dizendo que você precisa fazer um rascunho, but I think it's a really good technique to actually explain in your own words what you've just read. eu acho que é um ótimo hábito você explicar nas suas próprias palavras o que você acabou de ler. Often you might just rewrite it. Muitas das vezes você pode simplesmente reescrever isso. Often I do little sketches because it's much quicker on the board than writing it out. Muitas das vezes você faz alguns rabiscos e coloca isso e é muito útil também. Now people say these classes go really slow because we don't even get through a paragraph. It takes about 6 hours. As pessoas falam que isso It takes 6 hours to get through one paragraph. as pessoas falam isso é muito devagar, toma 6 horas para passar por um parágrafo. But if I had my way, Mas se eu tivesse o meu caminho, I'd get everybody to actually rewrite the paragraphs in their own words. eu iria pedir para todo mundo reescrever o parágrafo nas suas próprias palavras. And you'll be surprised how long it takes. E você vai se surpreender o quanto isso demora. Because you're not allowed to use the same words. Você não é permitido usar as mesmas palavras. Because that doesn't indicate that you understand what's happening. Porque isso não indicaria que você está entendendo o que de fato está acontecendo. I'm of the sure opinion, I'm certain, Estou bem seguro, na minha opinião, it's good to know the answer at the end. que é muito importante saber a resposta no final. But the most important thing is the technique, the methodology of getting to the end. Mas a coisa mais importante é a técnica e a metodologia para chegar ao fim. You know, someone worked out that in the future there's something called midnight and there's going to be a battle called Raphia. And everyone knows that now. It's common knowledge. Alguém poderia workout Alguém estudou e Someone conseguiu. studied. Ok, alguém trabalhou e desenvolveu um estudo de que vai chegar meia-noite e ali vai ter uma batalha de Raphia e agora todo mundo sabe isso. So that's good, Isso é bom, but it really doesn't help you much. mas isso não de fato te ajuda muito. You can copy their study and just replicate it, Você pode copiar o estudo deles e só replicar isso, but it's really just information. mas simplesmente é informação. What we really need to do O que a gente realmente precisa fazer is get any piece of information é pegar qualquer qualquer pedaço de informação and learn how to study. e aprender como estudar. So we should spend the bulk of our time studying, A gente devia gastar muito do nosso tempo estudando and we should also spend a portion of our time just gathering all the information that we need. e a gente devia ter apenas uma porção do nosso tempo simplesmente ajuntando as informações que a gente precisa. Because you can't study everything, Porque você não consegue, não pode estudar tudo, but you're required to know everything. mas você é pedido, é requerido que você saiba tudo. And people misunderstand that. E as pessoas agora se equivocam, entendem isso de forma equivocada agora. They say, I could never learn everything about this message. Eles dizem, eu nunca poderia aprender tudo nessa mensagem. I'm saying you can quite easily. E eu digo, você pode e é bem fácil. There's about 15, 20 dates, there's not that many dates.
Important eu diria que são pelo menos umas 15 ou 20 datas, não são muitas datas, as mais importantes. Our reform lines with about 7 waymarks. A nossa lei de reforma só tem uns 7 marcos, And there's not much beyond that. e não tem muito mais que isso. Once you get all that information, what you need to do is study for yourselves. Depois que você tem todas essas informações, o que você precisa fazer é estudar por você mesmo. Because it's studying that changes us. Porque é estudando que nós somos transformados. Okay, so coming back to 14, Vamos voltar agora para o 14 tell me what this imagery is teaching. e nos diga o que essa ilustração nos mostra. Se olharmos de um rio qualquer, se olharmos de um rio qualquer, continuaremos a ter sede. Mas se bebermos da água que Jesus nos dá, nunca mais teremos sede. If we drink from And the you, well, we will be thirsty. But if we drink from the water that Jesus gives us, we will never be thirsty. Why won't we be thirsty if we drink from that water? Por que a gente não vai ter sede se a gente beber daquela água? Ele diz que a água que é diferente é uma água viva. He says it's a living water. Okay, anyone else? Alguém mais? he says it's because it's a water springing up into everlasting life. Yeah, but I could read the verse as well. You've got to tell me what that means. Because you're reading the verse, and I'm reading the verse, doesn't do Você anything. lê o verso que diz fará nele uma fonte de jorrar para a vida eterna, mas isso a gente pode ler o verso de novo, mas diga o que você entendeu. We could go back to the natural. It should be a continually natural thing flowing within us. A gente poderia voltar para o natural, que seria um fluxo contínuo que estaria saindo de He nós. says, the water that I shall give him shall be in him, will be inside of us. Then will flow like a river. Aqui diz que essa água vai estar dentro da pessoa, dentro de nós. Okay, so now we're picking up this concept of the natural. Ok, agora a gente está pegando aquele conceito do natural. John 7, João 7, there's a river, we don't have to go there, there's a river that's flowing out of your belly. lá existe um rio que está fluindo ou transbordando do seu ventre. Rivers come from two different sources. E rios, eles saem de duas fontes diferentes. What's one source of a river? Qual é uma das fontes do rio? Well, Um poço, Not normally a well. não somente um the poço. fountain. Not saying. We call it a spring. Okay, É uma that's right. fonte, não uma nascente. And the other one is a mountain, but it's got snow or something like that. E a outra é uma montanha que tem muita neve e dali está escorrendo. So the river that's going to come out of your belly, what's that coming out of? O rio que está saindo do seu ventre, de onde é que esse está saindo? It says it in this verse. Aqui diz nesse verso. From the fountain. It says it's springing up. Aqui diz que está saindo de uma fonte, está jorrando de uma fonte. Like these waters just bursting out of the ground, which is called a spring. Como aquelas águas que estão explodindo para fora da água, que a gente chama de fontes. So out of your belly, out of your heart, Então do seu estômago, do seu ventre e também do seu coração, there's now a spring. existe agora uma fonte. And I don't know how to draw it. I'll draw a tap. Eu vou desenhar uma torneira, And this tap e essa torneira is going to pour forth water. ela vai correr, ela vai transbordar água. Because it's a spring, it doesn't stop. It just carries on pouring out all the time. E porque é uma nascente, ela não para, ela vai correndo, todo o tempo correndo. So that's why in John it says this river just gushes out. Por isso é que em João diz que esse rio ele fica transbordando para fora. So if you're an explorer and you saw a river, you normally want to find out where the headwater is, where it came from. If you're an explorer. Se você é um explorador, você encontra o rio, de onde é que esse Você rio quer vem? ver de onde sai. E você quer ver de onde sai a água desse rio. Nasceu. So when you connect John 4 and John 7, Então quando você conecta João 4 e João 7, what's the source of the spring? qual é a fonte dessa
dessa nascente? Jesus. Não? What's the source of the spring? Where does it come from? Qual é a fonte dessa nascente? De onde ela vem? It's from the heart. The source is the heart. A fonte é o coração, ela vem do coração. So obviously you're explaining the mechanism of how it got there. Você obviamente está explicando o mecanismo de como isso chega lá, falando quando você diz que é Jesus. And this is why you'll never be thirsty. Mas a fonte é o coração, e essa é a razão porque você nunca vai ter sede. Because springs don't dry up, they just keep on pouring out. Porque as nascentes elas não secam, elas simplesmente se mantêm produzindo água. Now, when it talks about this water springing up into everlasting life, quando agora fala dessa água que jorra, trazendo vida eterna, here it implies that the woman is going to drink that water. que implica que a mulher vai beber aquela água. But in John 7, mas em João 7, who's drinking that water there? Quem é que está bebendo aquela água lá? When this river is flowing out of your belly, Quando esse rio flowing out, esse rio está jorrando do seu ventre. It's someone else, isn't it? É alguém, outra pessoa, certo? Because you're just the source Que você agora é simplesmente a fonte for someone else to drink. para que alguém possa beber. Go to, if we went to in early writings 270.2. A gente está lá em Primeiros Escritos, página 270.2. What's happened to this person? O que está acontecendo com aquela pessoa? He drank, Ele bebeu and now he's going to pour forth. e agora ele vai jorrar. So he's got the tap in his heart, the spring. Então agora ele obteve a torneira no seu coração, essa nascente. So he's going to now feed other people. E agora ele vai alimentar outras pessoas. So we can think of many Bible passages that deal with this concept. A gente pode pensar em muitas passagens bíblicas que abordam, lidam com esse conceito. Give, no sentido de dar, and it shall be given unto you. Isso será dado a você. Good measure, pressed down, shaken together. Good measure. That was just the rest of the verse. Someone may find the verse. Alguém pode falar qual é esse verso? We'll find that verse. Any other verses we can think of? Existem outros versos que a gente pode pensar também. Luke 6:38. Yes. Luke 6:38. You won't read it. Lucas 6:38. Another one that we could think of? Algum outro que a gente pode pensar a respeito? How was the talents? What were you picking up from there? Those who received the talents, they were sharing or some they multiplied. I don't know, maybe the applications that they receive and they need to share the talents. Okay, the story of the talents. A história dos talentos. You receive the talents Você recebe to os share them talentos back out. para compartilhar de volta. Primeiro servo que daquela parábola do campo, de semear, de guardar o talento. Mas tem outro também, tem não? Parecido? Okay, same one. Jesus said, I came not to be ministered unto, but to minister. Jesus disse que eu não vim para ser ministrado, mas para ministeriar, fazer ministério. That's Mark 10:45. Marcos 10:45. Mark 10:43. Marcos 10:43 says the person who's the greatest, diz que a pessoa que era o maior, he's the one who's your minister or the one who serves you. É aquele que vai ser o serviçal, que vai te servir. So all of these concepts
Todos esses conceitos talk about you helping or feeding people and you receive a blessing back. fala de você alimentando ou servindo as pessoas e você depois recebe de volta. That's why in John 7 there's this river flowing out, Essa é a razão porque em João 7 existe esse rio transbordando and in John 4 you're never thirsty. e em João 4 você nunca tem sede. I can think of all the miracles that Jesus performed, and people they went out to give testimony of what Jesus had done to them. Yes. Eu penso também nos milagres que Jesus fazia, as pessoas que eram curadas, elas saíam para dar testemunhos da vez que acontecia. So I paraphrased Mark 10:43 and Mark 10:45, Então eu parafraseei Marcos 10:43 e Marcos 10:45. and it's the same passage in Matthew 20:26 and verse 28. We won't read them, I'm just giving you references. E é a mesma passagem de que Mateus 20:26 20:26 and verse 28. e 26 e 28. They're the same parallel passages, Matthew and Mark. São passagens paralelas, Marcos e Mateus. Okay, let's come back to early writings. Vamos agora voltar para os primeiros escritos. So we'll study this concept of pouring forth. A gente então estudou esse conceito de levar, transbordar ou inundar. So they've received this heart change and now they cannot resist but give this message. Eles receberam essa mudança de coração e agora eles não podem resistir dar essa So mensagem. what's the message that they're giving? Qual é a mensagem que eles estão dando? Don't say the true witness. Não diga a testemunha verdadeira. Revelação gospel. Okay, everlasting gospel. Sorry? And what you said, sorry. You said the third angel. Third angel. O terceiro anjo aqui, Colírio, vestes, the Esau, the Alps, Sorry? Esau. Okay, so that's just taken straight from Revelation 3:18. Então isso é tirado direto de Apocalipse 3:18. I'm just going to try and build a little bit upon that. Eu só gostaria de continuar construindo em cima disso. So we've got the everlasting gospel, third angel's message. A gente então tem Say o something. Evangelho Eterno, a mensagem do terceiro anjo. Okay. Maybe the warning message, like when I think of the titles, the chapter titles. Okay, so let's go with this concept of the warning message. Vamos então pegar esse conceito da mensagem de advertência. We touched on this before. It says the straight testimony A gente tocou nisso antes, que diz que o testemunho direto is what Jesus gives. é o que Jesus dá. And what do you give? Então o que é que você dá? She doesn't say the straight testimony now. She says the straight truth. Ela não diz agora o testemunho direto, agora ela diz a verdade direta. So I don't want to pick up on the truth or the testimony. I want to pick up on the straight. Eu não quero pegar aqui o testemunho ou a verdade, eu quero pegar a palavra direta. So this morning we said straight means what? A gente nessa manhã disse que essa palavra direta ou direito Narrow? significa o quê? Before we did the narrow, Antes de falar que ela significava estreito, straight means it's not crooked. diz que estreito é aquilo que não é curvo, torto. Now, if we're doing a plan view, looking down from like a bird, Quando a gente está fazendo Vista de cima para baixo. uma vista de cima para baixo, so we might think that this path looks like this, a gente pode pensar que esse caminho parece com aquilo. and we're going to straighten this path out. E agora a gente vai endireitar esse caminho. Yeah, so we have a crooked path like this, and we're going to have a straight path. A gente tem aquele caminho torto que é assim, e agora a gente tem aquele caminho reto. So I want you to think about that in a different way. So I don't think it's this model. Eu gostaria que a gente pensasse nisso de uma forma diferente, porque eu não acho que é esse o modelo. So the other way we looked at straight was narrow, you said. Então a outra forma de olhar para essa estreito ou esse direito, como o Gabriel disse, é o estreito. So why are we looking at narrow for? Where are we getting that? Let's find the Bible verse for that. Vamos agora olhar para esse estreito, vamos procurar um verso bíblico para isso.
So if you look at it in the Matthew English, it's very 7:14. different. Correct? Matthew 7:14. So we'll go to verse 13. We'll read verse 13 and 14. A gente vai para Mateus 7:13. Mateus 7:13 e ler o 13 e o 14. Before we read that, Antes de lermos isso, just write a note. é, Luke, just write a note. escreve uma nota, Luke 13:24. Lucas 13:24. But we're not going to read that. Mas a gente não vai ler isso. So we'll read Matthew 7:13 and 14. A gente vai ler Mateus 7, 13 e 14. Luke 13:24. Lucas 13:24. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. So it connects the word straight with narrow. Conecta a palavra direita com a palavra Estreita com apertado. estreita com apertado. So straight means it's restrictive. Então essa palavra reta ou apertada significa que é restritivo, restrita. Let's look at this concept of restriction in Isaiah chapter 49. Vamos olhar para esse conceito de restringir, restrito, em Isaías 14, verso 9. Isaiah 49 verse 49 ponto. 49 verse 20. 49, verso 20. Now, before we even read this, 19. Então, antes mesmo de ler 49, 20. isso, before we even read this is Isaiah. antes da gente ler isso, vamos ver que isso é Isaías. So, most of Isaiah, A maior parte de Isaías, let me rephrase it, Isaiah has two main teachings that he wants to share with God's people. deixa eu refazer isso. Isaías tem dois ensinamentos principais que ele quer compartilhar com o povo de Deus. One of them is a warning Deles é uma advertência to change their habits, to repent. de mudar o hábito deles para o arrependimento. And if you don't, you're going to be cursed or punished. Se você não mudar, você vai ser amaldiçoado comigo. And the second part of his message E a segunda parte da sua mensagem is after the punishment, you're going to be restored. é que depois da punição você vai ser restaurado. So what's the punishment? Então qual é a punição? Not look in the verse, the whole concept of Isaiah. What's the punishment? Em todo o contexto de Captivity. Isaías, qual é a punição? It's the Babylonian captivity, the 70-year captivity. É os 70 anos de cativeiro de Babilônia. We have to think in that term to make a correct application afterwards. A gente precisa pensar nesses termos para fazer uma correta aplicação depois. Okay, so let's read 49:20. Então vamos ler o capítulo 49, verso 20. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. Okay, so just look at the verse, don't look at any other helpers. Don't Só look at any olhe other help. para o verso, não olhe para nenhum outro tipo de ajuda, So don't look at any subtitles or anything. não olhe para nenhum subtítulo ou qualquer coisa. It says, the children which thou shalt have after thou hast lost the other. Aí diz: até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos. What does that mean? O que isso significa? Don't explain the history, just tell me what that means. Não explique a história, só me diga o que isso significa. Vocês orphanage, In Portuguese, it's not that straightforward. Maybe you should paraphrase what it says in Paraphrase English. it in English then. You've got English there. So we're going to paraphrase it in English because the Portuguese isn't translated. Vou parafrasear do inglês, porque o português você fala algumas coisas que não tem no inglês. Os filhos que você terá depois de ter perdido o outro, vai dizer em seus ouvidos. Just up to the other. Just up to there. Então aqui diz: os filhos que você tiver depois de ter perdido o outro. So just tell me what that means. It's a literal
Paraphrase. Me diga o que isso significa, só uma parafraseie literalmente o que está dizendo. Vou dizer algumas coisas. Hã? Vou dizer algumas palavras. Shall say again, 9 years. Again, they will repeat. Não, até a palavra, os filhos que você vai ter depois de ter perdido o outro. Só até aí. Está a dizer que perdeu, já perdeu filhos e agora vai ter outro. Vão ser This substituídos. person lost children and now this person is going to have another one. Is that what you say? Yeah, I was going to mention that they lost sons that had punishment under the same time. Okay, yeah, I didn't want to go into I was just want to read as that verse read. Eu só quero ler como é que o texto é lido. Okay, so now give the background for that. Agora sim, Right, ver o Just up to the contexto disso. just up to the other. Just give me the history now that you're saying. É, parando até ali no outro, nessa palavra outro, nos dê a história que você quer dizer. Leviticus 26, 22, there's a punishment Levíticos under the 26, seven times where they 22, lost. Deixa eu traduzir. em Levíticos 26, 22 existe uma punição dos 7 tempos. And they lost their children. Eles perderam seus filhos. And I'm reading in Isaiah as after that they're gonna receive new. And if they return, they will receive children again. And that's what I am understanding from Isaiah. Então eu entendo que em Isaías, depois disso, eles vão receber filhos de novo. Depois de retornar, vão receber filhos de novo. Well, Gabriel, it says after. Yes. Irmão Gabriel, ali diz depois. What is the after? O que é esse depois? Give me what that history is. The after. After what? Depois de quê? After being restored again. Yeah. So I said after the 70. After 70 years. Yes. Depois dos 70 anos. Okay. Which one this would be? All these children have been killed, Yeah. Todos esses filhos foram mortos. and then you get the punishment, Então você tem a punição. and then after that punishment, Então depois dessa punição, you're going to have a new set of children. você vai ter novos filhos. Is this? Well, it's a story about the restoration of Jerusalem, Yes. Essa é a história sobre a restauração a de new Jerusalém. priesthood. Everything is restored. Like Yes. O sacerdócio, people. tudo é restaurado. Then it says these new children are going to say something. Então diz que esses novos filhos vão dizer algo. What did they say? O que eles dizem? Can you read that? Muito estreito, dirão os teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, a parte de mim, para que eu possa habitar nele. So you can pick up the word straight. Você pega essa palavra apertado, So what are they complaining about? o que eles estão reclamando? Sobre o que eles estão reclamando? space. Hã? Space. Sobre o espaço. Why would they complain there's not enough space? Por que eles estariam reclamando que não tem espaço suficiente? Someone else. Huh? They want someone else. They want them to leave, so they have more space. So there's someone else for them. I don't think there's someone else there. Eu não acho que The tem, land was desolate. eu não acho que tem alguém mais lá, porque a terra estava desolada. They're saying, get away from me. Eles estão dizendo, se aparte daqui de mim. I'm not saying that there was someone there, but the children are complaining to their parents, go away because you robbing my space. Eles estão reclamando porque tinha gente lá e querem que eles vão embora porque estão roubando o lugar deles. Can you find it? What do you say? Thinking. Oh, okay. They want to go to another place because the place they say the place is too straight for me. Then give place to me, then I made one. They want another place. They want to go away from me.
They maybe like to get free from captivity. Eles querem ir para outro lugar, eles querem estar livres de cativeiro. What I would suggest O que eu iria sugerir, is not maybe that. Maybe we need to add some verses to actually prove what I'm going to say. talvez a gente deveria adicionar alguns versos para explicar o que eu quero dizer. After the captivity, Depois do cativeiro, we'd have to go to Jeremiah chapter 31 to really prove this. sempre que em Jeremias capítulo 31 para realmente provar isso. The Lord promises to restore His people, O Senhor começa a restaurar o seu povo. and in His restoration, Nessa restauração, He's going to bless them. Ele vai os abençoar. And the imagery that He gives in His blessing E a ilustração ou a imagem que Ele dá nessa bênção is that some children got killed, é que alguns filhos foram mortos, but when they get replaced, mas quando eles são substituídos, there's going to be a lot more of them, vai haver muito mais do que, because He's going to bless you. porque Ele vai abençoar você. You remember the story of Job? Você se lembra a história de Joel? He was the richest man, De Jó. Ele era aquele homem rico, but after everything got destroyed, mas depois que tudo foi destruído, when he got restored, it was in abundance. quando ele foi restaurado, ele recebeu muita abundância. So I think He's indicating here an abundance of restoration. Então, o que eu acho que está indicando aqui é uma abundância de restauração. And there's so many people now, there's such a big blessing, they're saying the land is not big enough. Então, existe tanta gente ali, tantas pessoas que eles estão dizendo a terra não é grande o suficiente. So all I wanted to pick up is this word straight means restricted. Tudo que eu quero pegar é que essa palavra apertado significa restrição ou restrição. So going back to early writings, if you're giving a straight testimony, a straight truth, what kind of message is this? Você está voltando agora nos primeiros escritos. Se você está dando uma mensagem, um testemunho direto, uma verdade direta, que tipo de mensagem você está dando? A mensagem estrita, It's a restricted message. uma mensagem restritiva. You want to do all these activities, now you're only allowed to do a limited amount. Você queria fazer todas essas atividades e agora você só pode fazer uma quantidade bem limitada. Because broad is the way that leads to death, Porque largo é o caminho que conduz à morte. and the way that leads to life is what? E o caminho que conduz à vida Not é o narrow, quê? not straight. Não é estreito, não é... Restricted. It's restricted. É um caminho restritivo. You can only dress a certain way, eat a certain way, live a certain way. Você só pode se vestir de uma certa forma, comer de uma certa forma e viver de uma certa forma. And if I said to you, E se eu disser para você, your lifestyle is too lax, easygoing, o estilo de vida é muito lax means relaxado, é muito indo Solto. de forma solta. there's a 50-50 chance Existe uma chance de 50% para 50% that you're either going to accept de que ou você vai aceitar or you're going to do what? ou você vai fazer o quê? You're not only going to just reject, Você não vai simplesmente rejeitar, you're going to get angry in your rejection. você vai ficar com raiva nessa You're going to rejeição. tell me off saying, who are you Você vai me dizer, quem é você? to say anything to me? Para ser alguma coisa, para dizer algo para mim. And the last part of the verse says what? E a última parte do verso diz o quê? Some will not bear this great testimony, Alguns não suportarão esse testemunho direto. and what will they do? Então o que eles vão fazer? I'm just waiting if I want them to find it first. Levantar-se. We're in Some will 7.2. not bear the straight testimony. They will rise up against it. Okay, so Levantar-se-ão contra ele. E isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. So when I give you a restricted message Então quando eu dou a você uma mensagem restritiva and you reject that message, e você rejeita essa mensagem, what will it produce? o que isso produz? A shaking. Uma sacudidura. Okay, so I want to go back to the straight truth again, Então eu quero voltar para essa verdade direta de novo. because what did Brother Gabriel say it was? O que o irmão Gabriel disse que ela era?
Some people said it was the everlasting gospel, some people said it was the third angel. What did he say it was? But I don't want him to say. Alguém disse que era o evangelho eterno, alguém disse que era o Terceiro anjo. terceiro anjo, mas eu quero saber o que ele disse. Anybody remember? Yeah. The warning message. A advertência, a mensagem de advertência. He says it was a warning. Isso, ele disse que era uma advertência. So remember, Então lembrem-se, we're looking down at the plan view, então a gente está olhando de cima, no plano geral por cima, and here's Planta. numa planta. this crooked path, and we have a straight path. Existia aquele caminho torto e existia então esse caminho reto. It's not that. Não é isso. Now let's look at a side view. Agora vamos olhar do lado, uma vista lateral. So here I am on earth, and I'm looking at this road. Então eu estou aqui na Terra e estou olhando para aquela estrada. And this road E essa estrada, looks like this. ela se parece com isso. It's like the dirt track that we drive to school in. Parece com essa estrada de terra que a gente dirige para chegar até lá na propriedade da escola. It's got these bumps in it. Tem aqueles buracos e lombadas nela. So what do we need to do? Então o que a gente precisa fazer? We need to, in America they say grade it. Na América a gente diz Nivelar. nivelar. So we're going to straighten this path out. Então a gente vai endireitar esse caminho. And how do we do that? E como a gente faz isso? We cut the tops off A gente corta os picos and fill in the hollows. e a gente preenche os buracos. So where does that take you to? E onde é que isso te leva? Para onde isso te What leva? model is this? Que modelo é esse? Hã? Straight. Okay, we'll go to Isaiah 58. A You have gente a vai verse? para Isaías 58, a gente tem um verso. 12. Okay, we'll go to Isaiah 12. We'll read that in a second. Another place. A gente vai ler isso em alguns segundos, capítulo 58, verso 12, um outro texto. Luke 3, Lucas 3, 4. 4. Another one. Isaiah Isaías 40, 40, verse 3. verso 3. We'll go with those. A gente vai com esses aí. Isaiah 58, 12. Isaías 58, 12. What are you seeing there, Brother Igor? Don't read the verse, just tell us what you're seeing. Não leia o verso, só nos diga o que você vê aí. Fixing the places, fixing everything that is broken. Ele está consertando tudo que está estragado. Okay, read the verse. Vou ler o verso agora. Remember, we read all of these, actually we read verse 12 in our devotion. Você se lembra? A gente leu isso no nosso devocional no outro dia. Yeah. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das alturas e restaurador de veredas para morar. So, is that in agreement with what Brother Igor said? Isso está de acordo com o que o irmão Igor disse? Yeah. Especially the last part, it says, the restorer of paths to dwell in. Especialmente a última parte que diz o restaurador de veredas para morar. So it's the one who restores or fixes the path. Então é aquele que restaura ou conserta o caminho. So you've got an existing path which you're going to fix. Então você acabou de ter aquele caminho existente que você vai consertar. So I just want to see it's not this model here. It's not a new path that you make. It's repairing the existing one.
eu só quero pegar esse ponto de que não é aquele modelo de consertar aquele caminho ali, mas sim de consertar. Não é de fazer um novo, sim consertar, né? Não de fazer um novo caminho, mas sim de consertar o caminho que você já tem. What verse do you want to connect with Isaiah 58, Brother Philip? Qual é o verso que a gente quer conectar com Isaías 58, irmão Felipe? Let's give us the book. Nos diga o livro. Can't remember. Não If consigo. I give you the book, Se eu Jeremiah. te der o livro, que é Jeremias. 6:16. So we're going to Jeremiah 6:16. Então a gente vai em Jeremias 6,16. Yeah, all I wanted. Can we see that, just with a little connection, a little just memory help, all of these things begin to come back. Então só com pequenas conexões, pequenas memórias, tudo isso parece estar voltando. And you'll be surprised if you do it a few times, it does lodge in your memory, and you'll be able to recall them, and not only the verses, but you'll recall the connections. That's most important. Se você fizer isso pelo menos algumas vezes, isso vai voltar na sua mente, você vai estar capaz de fazer as conexões. essas expressões, As conexões. as conexões na sua mente. So we'll read Jeremiah 6:16. A gente vai ler Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Brother Igor, how do you connect Isaiah 58:12 and Jeremiah 6:16? Bom, Igor, como você conecta, What's the connection? qual é a conexão entre Jeremias 6,16 qual a conexão entre Isaías 58:12 e Jeremias 6,16? They are both talking about the bad ways. This one is the old ways, and they are probably broken. And in Isaiah 58, they need to fix that. Você pode dizer em português? Em Isaías 58 está falando de consertar alguns caminhos para ser voltados. E em Jeremias 6 está falando de caminhos antigos, que talvez devem ser quebrados. So all I want us to note, Tudo que eu quero que a gente note in Jeremiah 6, em Jeremias 6, this is just before the destruction. isso é logo antes da destruição. I asked us to look at this in our devotion, but we finished, so we didn't do this bit. Eu pedi para que a gente olhasse para isso depois no nosso devocional, mas a gente não terminou de fazer isso. Jeremiah 6:16, Jeremias 6,16, he's saying, ele está dizendo: before the destruction happens, antes que a destruição aconteça, before Zedekiah, antes de Zedequias, what does God want you to do? o que o Senhor quer que nós façamos? Go back Volte to the old path. para os velhos caminhos. Now in Isaiah 58, Agora em Isaías 58, now what's he saying? o que é que ele está dizendo? Fix your things. So Isaiah 58, Isaías 58, he's not talking about before the destruction. ele não está falando antes da destruição. What's he talking about? O que ele está falando? After the reconstruction. After destruction. É depois da destruição. So what we've got, O que nós obtemos aqui, we've got this history of the 70 here. a gente tem aquela história dos 70 anos aqui. Isaiah and Jeremiah are both here. Isaías e Jeremias ambos estão aqui, They're both before the 70. ambos estão antes dos 70. But Jeremiah says, fix the problem now. Jeremias está dizendo: conserte o problema agora. But Isaiah Mas Isaías actually pointing here, está na verdade apontando aqui no futuro, and he says, after the destruction, then we'll repair things. e ele está dizendo: depois da destruição, então a gente vai reparar ou consertar as coisas. The reason why you need to see this A razão pela qual nós precisamos ver isso is because they're talking about the same path. é porque está falando do mesmo caminho. And in our line, E na nossa linha, we're going to make an application nós vamos fazer uma aplicação about these two different dispensations or time periods. sobre essas duas diferentes dispensações de período de tempo. So I'm going to make a little bit of a jump, Então agora eu vou fazer um pequeno pulo
If you're Jeremiah, Se você for Jeremias, okay, turn to Jeremiah in 6:16, finge que você é Jeremias no capítulo 6, and he says, e ele diz, get your house in order before the 70. ele diz, coloque sua casa em ordem antes dos 70 anos. I'm going to rub out Isaiah here and leave Isaiah there. Eu vou apagar Isaías daqui e deixar Isaías lá. Remember, Isaiah in real life is here, but he's pointing to this history. Can we see the difference, yeah? Lembre-se que na vida real Isaías está aqui, mas ele está apontando para aquela história. So Jeremiah is here and he says, get your house in order before the 70. Jeremias está aqui então dizendo, coloque sua casa em ordem antes dos 70. What is this 70, Brother Eagle? O que é esse 70, irmão Igor? Period of the destruction of that. I'm making an application now in our generation. Estou fazendo uma aplicação agora, na nossa geração. 126. Huh? The four You know, nothing complicated like that. Just a standard Adventist answer. Não, We're here, não pense em nada complicado agora, só uma resposta padrão adventista. and Jeremiah is saying, before this, A gente está aqui e Jeremias está dizendo, antes disso, sort your life out. conserte sua vida. What is the this? O que é aquilo? as generated, Sunday law. É o decreto dominical. So for Jeremiah, Então, para Jeremias, I'm going to put Sunday law with a J. Didi, eu vou colocar o decreto dominical com um J. Are we okay with that? Estamos ok com isso? So Jeremiah is thinking Sunday law. Jeremias está pensando na lei dominical, no decreto dominical. He's obviously not thinking that, but make the application. Obviamente ele não está pensando nisso, mas a gente está fazendo a aplicação. Brother Gabriel, Irmão Gabriel, Isaiah, Isaías, what's he saying? o que é que ele está dizendo? He's saying, after this 70, Ele está dizendo, depois desses 70, now we're going to repair. aí sim a gente vai restaurar. What is a 70 for Isaiah? O que é o 70 para Isaías? The 4 generations. So I'm going to call this, São as 4 gerações, então eu vou chamar isso de... we'll call it the 126. Eu vou which is chamar our isso generation. dos 126, que são as 4 gerações. And what waymark is that? E que marco profético é esse For Isaiah. para Isaías? 1989. 1989. E vou colocar o tempo do fim aqui. And this one is the Sunday law. E aquele ali é o decreto dominical. So what I want to say is, O que eu quero dizer é, hopefully you can see that. e espero que a gente consiga ver isso. It's a bit counterintuitive. It's not that straightforward to see. É bem contraintuitivo, não é assim tão claro de se ver. You have two prophets Você tem 2 profetas living at the same time, que estão vivendo no mesmo tempo. and they're both talking E ambos, about repairing, or they're both talking about a path. Let's put it that way. vamos colocar dessa forma, ambos estão falando de um caminho. Because Jeremiah actually isn't talking about repairing any paths. He just says, stand in this path. Que Jeremias, ele não está na verdade falando de reparar nenhum caminho, ele só está dizendo, fique nesse caminho. And if you make an application, E se você faz uma aplicação, because they're both talking about the 70, que ambos estão falando de 70. in one application, Em uma aplicação, the 70 becomes a Sunday law history, os 70 se tornam a história do decreto dominical, and in one application, the 70 becomes the Dark Ages, e em outra, or the captivity. em outra aplicação, os 70 se torna a era das trevas, ou o cativeiro. Now, we can approach this in a totally different way and prove that we can prove that to be correct. A gente poderia abordar isso de diferentes formas e provar que isso aí é correto. But all I wanted to show us, without doing a complex proof, O que eu queria nos mostrar, sem fazer uma prova complexa, is if you just take the word path, é que se você pegar simplesmente essa palavra caminho, you go to Jeremiah and Isaiah, você sabe, você vai em Jeremias e Isaías, and they both talk about this 70-year trouble, e ambos estão falando daquela problema dos 70 anos, literalmente. by making an application, Ao fazer uma aplicação, you can see how it affects our history in two separate and distinct ways. você pode ver como isso afeta a nossa história de 2 formas separadas e distintas. So let me redraw that, Deixa eu redesenhar isso. which might
It should, I hope it clear it out, but it might confuse you more. Eu espero que seja claro, mas eu posso estar confundindo mais. Isaiah and Jeremiah are together. Here they are. Isaías e Jeremias estão juntos, e aqui eles estão. You've got a 70 year here. A gente tem agora uns 70 anos aqui. Whose 70 years is that one? De quem é esses 70 anos aqui? I want to put a suffix there. Eu vou colocar só um sufixo ali. Whose 70 is that one? De quem é esse 70? Isaiah. Is it? You still think it's Jeremiah? Você ainda acha que é Jeremias? Isaiah says, think about it like this. There's the 70 Isaiah. Então, pense nessa forma. Existe um 70 e Isaías. 70 Isaiah. 70 Isaías. So the 70 is Isaiah's. Então, esse 70 é Isaías. And then we've got another 70 here. E agora a gente tem o quê? Outro 70 aqui. And that's this. E agora é dessa forma aqui. Jeremiah, then the 70. A gente tem Jeremias e o 70. And this is Jeremiah 70. Então esses são 70 de Jeremias. What waymark is this one? Qual Sister marco Gabriela? profético é aquele ali? This one, what waymark is this? Que marco profético é aquele? I want her to answer, so. I don't know. Do I follow the logic that's at the bottom? For some reason. No. Mine. Ah, I've only got a couple of. You've only got a couple of choices. você só tem algumas opções. It's not anything new. It's what's on the bottom line. It will just redrawn it. É o que está na linha de baixo, só redesenhei isso. You can't see 9/11 anywhere here. Você não consegue ver 11 de setembro em nenhum lugar ali. My brother, what's this one? O meu irmão, que é aquele ali. No, we haven't got any 9/11s down here. Não tem nenhum 11 de setembro ali embaixo. My sister, what's this one? You got the dark times, the dark. What's this waymark? Tell me what this waymark is. Me diga o que aquele marco é. I haven't got any end times here. Não tem nenhum fim dos tempos aqui. Brother Philip. Não, Felipe. This This one. Isaiah, Jeremiah. Just tell me this waymark. Me diga qual marco profético é esse In na our nossa history. história, na nossa própria história. Sunday law. Ok, o decreto dominical. Then this one. Então aquele ali, We don't have they don't have a 9/11 a anymore. gente não tem o 11 de setembro aqui embaixo. Right? There's no midnight here. Não tem meia-noite aqui. See the TDF? We've got You got the TDF and the Sunday We've law. only got So two you got the waymarks. TDF. Então, Time, time. TDF, que é o tempo do fim. Yes, end End times. O tempo do fim. So because of your answers, I know not everybody's understood this, Por causa das respostas, eu sei que nem todos entenderam isso. but I think some of us have. Mas eu acho que alguns entenderam. And the only reason I showed you this A única razão que eu mostrei a vocês isso is to show you the power of line upon line methodology. é para mostrar o poder da metodologia de linha sobre linha. How something so simple as a path Como algo tão simples como um caminho can teach us a lot about our own reform line. pode nos ensinar tanto sobre a nossa própria linha de reforma. So now you can bring in the prophecies of Jeremiah and Isaiah, Agora você pode trazer as profecias de Jeremias e Isaías, obviously these specific ones, mais especificamente essas aqui. and what's Isaiah saying? O que é que Isaías está dizendo? Isaiah 58:12. Someone will come and do this. Okay, and we've spoken Alguém about vai vir e fazer isso. we've spoken about the path, but what else does it talk about? A gente I think the first a gente one. falou de um caminho, mas o que mais fala disso? The first one. Primeiro, Or no, I think it might be the second one. The second, there's 4 symbols in that verse. existem 4 símbolos naquele The texto. wall isn't the first one. O muro não é o primeiro. Oh, it might be the Portuguese. So. Talvez no português. Ruínas, não? What's the first one? Foundation. Depois que você So the first one is the cities, the waste places, O primeiro são as cidades, os lugares desolados. and the second one was E o segundo é o quê? foundation. Os fundamentos. So we know that after the time of the end, Então a gente sabe que depois do tempo do fim, what's going to be raised?
O que vai ser levantado? The foundations. Os fundamentos. And we know that that's what we talk a lot in our movement about, the raising of the foundations. E a gente sabe que isso é o que a gente fala muitas vezes no nosso movimento, sobre o levantar os fundamentos. So when we talk about these foundations that are laid from 9/11, Quando a gente fala desses fundamentos que são colocados depois de 11 de setembro, I'm just trying to show you that you can see that the way we develop our line or our models are not just random. eu quero que vocês vejam que a forma como nós desenvolvemos nossas linhas do modelo não é randômico ou aleatório. I think they're really elegant. Na verdade, eu acho que eles são bem elegantes. Okay, we're back to the warning. Vamos voltar para a advertência. Because we were in Jeremiah 6:16, Que a gente está em Jeremias 6:16 and then we get verse 17. e a gente então tem o verso 17. They're repeat and enlarge. We said that. I know not everybody was here at that study. Existe uma repetição e ampliação, a gente falou disso, eu sei que nem todos estavam aqui nesse estudo. But 16 and 17 are repeats. How do we know? Mas os 16 e o 17 repetem. Como a gente sabe? The simple way you know that they're a repeat. A forma simples de entender ou de saber como eles repetem. Anyone? Not listen. Not listen. Eles não ouvem. Go to the last part of both verses. Lá para a última parte de ambos os versos. 16 says we will not walk. 17 says we will not listen. O 16 diz que eles não vão andar e no 17 diz que eles não vão escutar. So you know, in 16 when it says, "Thus saith the Lord," Então você sabe que no 16, quando diz assim diz o Senhor, okay, "Thus saith the Lord," assim diz o Senhor, that's Him, esse é Ele, the Lord. o Senhor. But 17 it doesn't say the Lord. What does 17 say? Mas o 17 não diz o Senhor, o que o 17 It diz? says watchman. Fala de atalaias. I rubbed it out, Eu apaguei aqui, but under this man mas abaixo desse homem was this other man with the heart, remember? havia aquele outro homem com o coração, lembram? Lembrem-se? This would be 16 and this would be 17. Então aquilo seria 16 e esse seria 17. So now you've got a watchman. What's the purpose of the watchman with a trumpet? Agora você tem o atalaia. Qual o propósito do atalaia com a sua It's a trombeta? warning message. É para dar uma mensagem de advertência. Okay, we've run out of time, but I just want to put one more verse in place. We won't study, but I just want to put it in place. A gente está bem, a gente está fora do tempo, mas eu quero colocar mais um verso aqui que a gente não vai estudar, mas eu quero que a gente Brother veja. Wesley took us to Luke, O irmão Wesley nos levou para Lucas, but Luke is a fulfillment of Isaiah. mas Lucas é um cumprimento de Isaías. So if you go to Isaiah 40, verse 3, Se você então vai para Isaías 40, verso 3, we'll just read the verse and then we'll pray. a gente vai só ler o verso e vai orar. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. So what we need to do for tomorrow O que a gente precisa fazer para amanhã is read Isaiah 40, verse 3, é ler Isaías 40, verso 3, Luke 3, 4, Lucas 3, 4, and then we'll really discuss this in the context of the warning. e a gente vai discutir isso no contexto da advertência. And then we're going to make some conclusions. E a gente vai fazer algumas conclusões. Let's pray.